Enquanto você não aprender a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, você não entendeu o seu propósito. Não importa se você tem 5, 10, 15, 20 anos de batizado, você não entendeu o seu propósito. E quando você não entende o seu propósito, você não vai confiar plenamente em Deus. Você não consegue descansar, você não consegue dormir na tempestade, simplesmente porque você não entendeu ainda quem você é e quem Deus te chamou para ser. E o vídeo de hoje é para que você entenda de uma vez por todas o porquê Deus te chamou, para que Ele te chamou, te escolheu, te separou. E para isso eu vou ler com vocês um versículo que está no livro de Mateus. Minha Bíblia já está aqui, preparada, aberta. Mateus 6,33, só um versículo nós vamos ler, que está escrito assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E a pergunta que fica é: o que será acrescentado? Do que Jesus está falando antes disso, antes dessa frase? Contextualizando, ele está falando sobre a ansiedade comum do dia a dia que todo ser humano tem. Não importa se você já trabalha ou se você ainda estuda, mas se você tem ideia, se você sabe que trabalhar, que estudar é importante, que é isso que vai trazer o seu sustento, seja lá no futuro, lá na frente ou agora, no exato presente, isso significa então que você está buscando pelo teu sustento. Você está buscando exatamente isso que Jesus está dizendo nessa passagem. Buscar significa tomar, trazer. Você vai buscar, né? Você vai em busca daquilo que você quer. Quando nós vamos para o trabalho, nós vamos buscar o nosso sustento, o nosso salário. Quando nós vamos a uma loja comprar uma roupa, nós vamos buscar o nosso vestuário. Quando nós vamos no mercado, nós vamos lá buscar o alimento para nossa casa. Quando nós vamos à escola, à faculdade, a um curso, nós vamos então ali buscar o conhecimento para se formar e futuramente trabalhar com aquilo. Quando você pega o celular na mão, não importa a hora, você está buscando algo ali, seja entretenimento, distrações, informações ou quem sabe até usando para estudar. Você está buscando algo ali, você tem uma intenção. Então, na prática, o que é buscar o reino que Jesus está falando? Jesus então está ensinando aqui exatamente sobre o nosso anseio de começar o nosso dia buscando todas essas coisas. Você conseguiu entender o que é buscar? Buscar, né? Jesus está falando que nós devemos buscar o reino. E ele está falando de exemplos reais do dia a dia que todos nós, não importa a idade, se você tem uma idade para entender as coisas, não importa o que você faz quando você acorda, você está buscando algo. Seja se você acorda, pega o seu celular, seja se você acorda e você vai se arrumar para estudar, seja se você acorda e vai se arrumar para sair trabalhar, você está escolhendo buscar algo sempre no início do seu dia. Mas Jesus aqui está falando que aqueles que ele escolheu, aqueles que ele separou, que ele chamou, os seus discípulos, aqueles que escolhem parar para ouvir, eles não devem começar o dia como os pagãos, como o mundo. Jesus está dizendo no contexto dessa palavra, os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Busquem, pois, ou seja, ele está falando para aqueles que estão ouvindo, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã vai trazer o seu próprio mal, o seu próprio cuidado. Então, o que ele está dizendo na prática?
Hoje é dia de você buscar o reino em primeiro lugar. Ele sabe muito bem que você vai precisar buscar as outras coisas, mas ele está dizendo: busque em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, as outras coisas ele vai cuidar, ele vai estar com você, ele vai te acompanhar. Se você buscar ele em primeiro lugar no seu dia, o restante ele vai caminhar com você. E na prática, como eu busco o reino? Eu vou começar a buscar conhecer ele. Eu vou pegar a sua palavra, eu vou ler a sua palavra para o buscar para mim, buscar o conhecimento, buscar o que ele tem para falar comigo. Eu vou buscar estar perto dele. Importa que você tire um tempo todos os dias antes de correr buscar as outras coisas, você busca a presença do Senhor. E falando assim agora, parece tão simples, né? O significado dessa palavra. E é exatamente assim, é simples. Quem nunca viu uma fórmula de matemática, né? Uma conta lá cheia de números, letras e sinais e símbolos e pensou: nossa, isso é muito difícil, isso deve ser muito difícil de fazer. Mas a pessoa que entende, que conhece, para ela, que aprendeu, é muito simples, porque ela tem o conhecimento daquilo. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está falando. E eu confesso que teve um bom tempo da minha vida que eu não entendia, de fato, a profundidade e o significado do que era buscar em primeiro lugar. Eu vou buscar essa intimidade de falar com Ele através da palavra que Ele já deixou para mim. Então eu vou tirar um tempo antes de qualquer coisa, antes do meu dia começar oficialmente. Eu vou buscar ter um momento com o Senhor. Eu vou buscar Ele em primeiro lugar. Não importa como você escolhe chamar esse momento, se você chama devocional, se você chama de tempo de mesa, se você chama café com Deus, café com Jesus. E eu lembro que um tempo atrás o Senhor me chamou para viver isso, chamou literalmente para isso, para levantar mais cedo, para tirar um tempo com Ele. E eu, na famosa correria, acordava no automático, orava às vezes 5 palavras decoradas: bom dia, Senhor, te entrego o meu dia, enfim, e saía correr para trabalhar. Em algum momento do dia tirava um tempo de qualidade, geralmente à noite, enfim, mas eu não estava entendendo que Jesus estava me chamando para um relacionamento mais profundo. Eu considerava que as minhas escolhas de todos os dias, eu considerava que obedecer Ele naquilo que Ele estava me pedindo, me mandando, eu considerava que estar pronta para qualquer oportunidade de falar do Evangelho que surgisse, eu considerava que aquilo era colocar em primeiro lugar. Sempre que eu tinha que tomar uma decisão, seja relacionada a trabalho ou a qualquer área, inclusive até de estar aqui, né, conversando, falando aqui no YouTube, no Instagram, sempre que eu tinha uma decisão para tomar, eu sempre buscava muito no Senhor. Fazia dias de oração, de jejum, buscando respostas, exatamente porque eu pensava que eu estava fazendo o correto de buscar em primeiro lugar. Era assim que eu via o buscar em primeiro lugar. Mas o Senhor, Ele estava querendo mudar algo. Ele estava querendo com que eu não começasse o dia no automático. E Ele foi me mostrando isso aos poucos. E uma das experiências que eu vivi na prática, que através disso o Senhor falou muito comigo depois, né, quando eu decidi tomar a decisão de colocar Ele em primeiro lugar do jeito certo, foi através de uma experiência que eu tive em casa com meu marido. Então eu levantei bem cedinho, fiz um café bem caprichado, separei, coloquei a mesa e chamei ele, né? Eu disse: amor, vamos levantar, vamos tomar um café comigo, vamos orar junto? E, nossa, foi muito legal, né? Porque nós aqui não tínhamos esse costume de um acordar mais cedo que o outro, enfim, né? E naqueles dias eu comecei assim, acordei, chamei, ele veio, nós tomamos um café maravilhoso, bem cedinho, sem pressa das outras coisas, oramos juntos, cada um foi pro seu trabalho em paz, né? Tranquilo. É tão boa essa sensação de não estar no automático, é muito legal. E no outro dia eu fiz a mesma coisa, levantei cedinho, pus o café, chamei, veio, oramos. Foi, terceiro dia, mesma coisa, chamei,
Acordei ele cedinho, fizemos o café e tudo mais. Mas pelo quarto dia, eu lembro que foi na mesma semana, né? Mesma coisa, levantei cedo, pus o café, pus a mesa e chamei. Ele olhou e tudo mais e acabou não vindo. Só que naquele momento eu tomei a decisão, eu não vou mais fazer, porque ele não veio. Ele não veio tomar o café comigo, ele preferiu ficar dormindo. E naquele momento o Senhor estava me ensinando algo através daquilo ali. Eu pensei assim, quem perde não sou eu, né? Porque eu tava ali com a mesa posta, tudo quentinho, preparado, com carinho, né? Quem está perdendo isso? Acabou que logo depois também eu não consegui permanecer, né, nesse lugar de levantar mais cedo do que todo mundo. E acabei também voltando à minha rotina normal, até o momento que o Senhor novamente falou comigo. E um dia eu estava voltando do trabalho questionando o Senhor por que algumas coisas estavam dando errado. Eu questionava, Senhor, eu faço tudo certo, né? Eu faço tudo certo. Por que isso tem que estar desse jeito? Por que tem que dar errado? E eu sempre coloquei o Senhor em primeiro lugar, eu faço tudo, e eu vinha na rua falando isso, né? E aí eu senti o Espírito Santo falar dentro de mim assim, diz que me coloca em primeiro lugar na sua vida, mas não levanta na hora que eu te falo para me buscar, para estar comigo. E eu senti aquilo como um tapão, né? Tem uma passagem na palavra que ela fala sobre que o Espírito tem ciúmes de nós, né? Ele arde em ciúmes. E naquele momento eu sentia como se um ciúme, sabe? Como se o Espírito Santo ardesse em ciúmes e dissesse, você diz que eu estou em primeiro lugar, mas você não tira o tempo que eu pedi para passar com você, né, no início do dia. Então, por considerar que eu buscava ele em outros momentos do meu dia, né, muitas vezes de noite ou de tarde, enfim, início da madrugada, eu achava que estava tudo certo, que estava tudo correto. E questionava, né, muitas coisas sem direção e bagunçadas na minha vida. E aquele dia, com essa pergunta, me acendeu um alerta. Então, naquele dia, eu decidi, eu preciso voltar a obedecer esse chamado. Naquela semana da decisão, eu comecei a levantar bem cedo. E teve um dos dias, aquela semana que eu levantei para buscar com tempo, com qualidade, o Senhor começou a falar comigo nessa palavra. E ele começou a ministrar na minha vida o que era o buscar em primeiro lugar. Quando eu entendi que ele estava me mostrando o significado dessa palavra, tudo mudou dentro de mim. E o Senhor começou a ministrar sobre a mesa, sobre esse lugar, sobre esse tempo que Ele quer estar conosco todos os dias. Ele começou a me mostrar quantas vezes Ele me esperou com a mesa posta, quantas vezes Ele me esperou com o alimento pronto, com tudo aquilo que eu precisava de nutrição, de saúde, de vitaminas para viver aquele dia. Quantas vezes Ele me esperou com o pão mais saudável, com o alimento mais saudável, com o melhor dele para me entregar já no início do meu dia. Para aquele café, para aquele alimento já definir o restante do que eu iria viver na direção dele. E eu preferi ficar dormindo. Quantas vezes Ele se pôs diante da minha cama, me olhando, me acordando, e eu não dei bola, eu não liguei. Literalmente o Senhor, Ele nos acorda todos os dias. Nós só levantamos e acordamos porque Ele nos sustentou, porque Ele nos guardou. Então todos os dias Ele nos acorda, Ele nos olha e Ele espera um momento de intimidade. Ele nos espera com uma mesa posta, Ele nos espera com um alimento. E você? Quantas vezes Ele já te acordou todos os dias e você preferiu ficar ali dormindo um pouco mais e acordar e já correr atrás, buscar essas outras coisas? Buscar o trabalho, buscar o estudo, buscar a faculdade, buscar o mercado, buscar as distrações. Quantas vezes Ele te acordou e ficou ali te esperando com uma mesa posta e você o ignorou e você saiu sem falar com Ele, você saiu sem tirar um tempo de buscar a presença dele em primeiro lugar para sua vida. Jesus chamava as pessoas para a mesa.
porque a mesa é um lugar de olho no olho, é um lugar de relacionamento, é um lugar de troca de experiências. A mesa é um lugar de intimidade, de amizade. Quantas vezes nós estamos num restaurante ou em comunhão e ninguém mais quer sair daquele lugar porque a conversa flui, a intimidade aparece, a gente conhece melhor as pessoas nesse ambiente de mesa. Então é para esse lugar que o Senhor nos chama, é para esse lugar que o Senhor nos chama para colocar Ele no início do nosso dia, buscando primeiro a presença dEle. Para terminar, eu quero colocar para vocês sobre essa experiência, sobre esse dia, inclusive, que Ele me deu essa palavra. Foi um dia que a presença dEle veio tão forte no meu devocional, no meu momento ali com Deus de intimidade, né? Então você pode chamar como você quiser. E nesse dia, nessa experiência, o Senhor Ele falou tão forte comigo que eu não queria mais sair dali. Eu chorava de alegria da presença dele. Eu tinha outras coisas para fazer, mas estava tão bom estar ali, eu não queria mais sair. E eu disse, Senhor, eu quero ficar aqui, eu não quero mais sair daqui, eu não quero mais sair desse lugar. Eu quero ficar nesse momento. A presença dele estava muito forte naquela manhã. E eu disse, eu não quero mais sair, eu quero ficar contigo. E naquele momento ele disse, filha, não se preocupa, eu vou com você. Eu estou com você todos os dias. E eu entendi naquele momento o Senhor me mostrando. Eu busquei o reino dele em primeiro lugar. E ele me disse, pode ir agora fazer as tuas coisas, porque eu estou com você. Eu vou com você. Eu estou com você todos os dias. E é essa sensação que eu quero ter pro resto da minha vida. Todos os dias. Quando os meus dias começarem. Então, não ignore essa presença. Ele te chama para a mesa. Ele te chama para esse momento de intimidade. Mas não ignore a presença dele exatamente no momento que você está agora. Não importa se você está vendo esse vídeo meio-dia, de tarde, de noite. Ele está aí com você. Ele está todos os dias. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. É o primeiro, o último, o início, o fim. Ele está com você todos os momentos. E no próximo vídeo eu vou falar exatamente sobre isso. Eu vou falar sobre o subpropósito, se é que podemos dizer assim. Porque muitas pessoas se perdem, né? Qual que é o propósito da minha vida? O propósito é você estar com Ele, é você ter tempo com Ele, relacionamento com Ele, é buscar Ele em primeiro lugar. Porque é nesse lugar de intimidade, de conhecimento, que Ele vai te dar todas as outras direções para aquilo que você precisa fazer na sua vida. Então, o teu propósito, em primeiro lugar, é buscar o reino. É ter tempo de qualidade com Ele todos os dias. É conhecer a palavra dEle. É buscar, de fato, buscar Ele para dentro de você. Buscar a presença dEle. E Ele estará com você em todos os momentos, todos os dias, guiando cada passo que você der. E a partir daí existe sim, então, um subpropósito ou um outro propósito de vida que você pode descobrir. Também buscando na palavra dele e assistindo o próximo vídeo desse canal que vai sair em breve. Então, se você não quer perder, se inscreve, deixa um comentário, envia para alguém que você acha que faz sentido ouvir essa palavra. Então, curta, comenta, compartilha e segue também a Casa CPF no Instagram. Deus abençoe sua vida. Beijo de irmã.